Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao nosso segundo vídeo desta série de elaboração de projeto de pesquisa no editor de texto Word. Nesse vídeo veremos então a elaboração da capa e da folha de rosto. Então, essas informações, elas variam de acordo com a instituição, na qual estamos inseridos. Esse vídeo está sendo elaborado, para os acadêmicos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. Dependendo da instituição, pode ter alguma especificidade, mas geralmente na biblioteca da universidade constam as normas dos trabalhos acadêmicos, certo? Então, o estudante ele pode buscar, nestes sites ou em outros ambientes, as normas específicas da sua instituição. Em geral, elas não diferem tanto porque todas estão alinhadas com as normas da ABNT, certo? Então, aqui, dentro da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a nossa capa ela se configura da seguinte forma. Então, primeiramente, a gente trabalha aqui com um alinhamento centralizado, certo? Aqui, bem no início, no nosso cabeçalho, a gente vai colocar as informações da universidade, da unidade universitária e do curso de graduação. Então, eu vou inserir aqui o nome da universidade, na linha abaixo, a unidade universitária e, por fim, o curso de graduação, certo? Todas essas informações elas devem estar em letras maiúsculas e em negrito. Após isso, a gente pode dar em torno de 4, 5 espaços. Isso vai variar um pouco sempre, de acordo depois com o nosso título, o tamanho, quantas linhas ele for ocupar, certo? Mas a gente deixa um espaçamento, depois a gente verifica a capa como um todo, qualquer coisa fazemos alguns ajustes. Depois dessas informações iniciais, vem o nome do autor do trabalho, certo? Se tiver mais do que um autor, eles vêm todos colocados em um em cada linha, certo? Sendo organizados de forma alfabética. Aqui eu estou colocando apenas o meu nome como um modelo, um exemplo. Seguimos novamente esse mesmo espaçamento. E aqui nós vamos inserir, então, o título do nosso trabalho, certo? Então, no título, ele também segue letras maiúsculas e negrito, e no caso de haver um subtítulo, ele vem na linha abaixo e ele não está em maiúsculo e em negrito, certo? A gente vai escrever ele apenas com a primeira letra em maiúsculo e sem utilizar negrito. Então, eu vou colocar aqui um título, genérico, mas quem estiver fazendo, então, um trabalho acadêmico, coloquem sempre, no título, algo que já nos dê a ideia do que se trata esse trabalho. Então, nunca colocar trabalho do componente tal, não, mas falar do assunto que vamos tratar. Então, aqui eu vou colocar como título Gestão Ambiental e Sustentabilidade. Mas, como eu disse, é um título genérico, a gente deve sempre esboçar já no título aquilo ao qual o nosso trabalho se refere. E, por fim, então, aqui no final da página nós vamos inserir, então, a cidade, que no caso aqui dos estudantes da UERGS, ela vai coincidir, então, com a unidade universitária e abaixo o ano de elaboração desse trabalho. São Borja, 2020. Vamos verificar aqui na exibição, aqui eu coloquei a exibição na largura da página para ficar maior as letras e visualizarmos melhor, mas sempre que a gente quiser ver a página num todo, aqui no exibir, a gente pode colocar uma página. E a gente vê a página na totalidade, certo? Então, até aqui, se eu quiser colocar o meu título um pouco mais abaixo, é possível, a gente tem essa possibilidade aqui. E aí, depois ali da data, a gente já vê que a gente já segue para a página seguinte, tá? Então, a gente sempre tentar colocar a cidade e o ano no final, bem ao final da nossa página, e ali o nosso título mais centralizado. Então, aqui eu posso baixar ele um pouquinho mais e subir aqui, ele fica já de acordo, certo? Vamos voltar então à nossa exibição da largura da página. E aqui então a gente vai seguir para a página seguinte. Então, eu vou colocar aqui no layout, quebra de página. Eu sigo para a página seguinte, tá? Uma dica, utilizem sempre esse recurso de quebra de página, quebra de seção, mesmo quando a nossa página ela vai terminar assim pelo meio da página, a nossa escrita encerrar no meio, e não ficar dando sucessivos enter,
Por quê? Porque, eventualmente, a gente vai escrever um trabalho e a gente vai precisar fazer ajustes depois, certo? Quando a gente usa essa opção de espaços até chegar na página seguinte, cada vez que a gente edita o nosso texto, insere uma frase, retira uma frase, insere um parágrafo, ajusta o tamanho de uma imagem, isso desconfigura todo o nosso trabalho, tá? Então, utilizamos sempre este recurso de quebra de páginas e não o recurso, né, de ficar espaçando novas linhas até chegar na página seguinte, certo? Bom, então aqui nós vimos a configuração da capa, nós vamos agora configurar então a nossa folha de rosto. Então, na nossa folha de rosto, a gente vai colocar aqui acima o nome do autor do trabalho, que era o mesmo nome então que a gente utilizou lá na capa. Depois abaixo a gente vai colocar o título do nosso trabalho, também que repete o que já tinha lá anteriormente. E depois abaixo a gente coloca aquelas informações referentes ao nosso trabalho. Então, se é um trabalho de conclusão, a gente coloca trabalho de conclusão de curso apresentado, né, a unidade tal, como requisito parcial para a aprovação, para a obtenção do título de, nesse caso, bacharel em gestão ambiental, né, ou em licenciado em pedagogia, enfim, de acordo com o curso, certo? Quando é um trabalho ou um projeto de pesquisa específico de um componente curricular, a gente coloca também as informações referentes a esse componente curricular, certo? Aqui a gente não utiliza mais o alinhamento centralizado, a gente vai utilizar o alinhamento justificado e a gente vai utilizar um espaçamento de 8 centímetros. Então, teremos um recuo de 8 centímetros de margem, né? Ele fica bem concentrado à direita, né, da nossa página e com o alinhamento, então, justificado. Vamos fazer esses ajustes. Então, ele também não é mais em negrito, eu vou desmarcar aqui. Eu vou usar aqui, então, o alinhamento justificado. Então, eu posso ajustar minha margem de várias formas, né? Uma delas é utilizando aqui a régua, certo? Se no arquivo não consta régua, a gente vem aqui em exibir e assinala a opção de régua, certo? Ele pode estar um arquivo assim, sem a régua, tá? Ou ele pode estar exibindo a régua. Nós vamos utilizar aqui através da régua. Tá? Depois que a gente fez, nos próximos vídeos a gente vai ver outras configurações e vamos ver também outras formas de ajustar, né, este recuo. Então, eu vou selecionar aqui por baixo, porque ele vai fazer todo o recuo. Se a gente seleciona só a parte de cima, ele recua só a primeira linha. É como a gente utiliza para fazer a margem, né, de um parágrafo na primeira linha, certo? Não é o que a gente quer aqui. Então, o que a gente quer aqui é todo o nosso texto, né, com 8 centímetros de recuo. Então, eu seleciono aqui por baixo, seguro e eu vou trazer até aqui, ó, os 8 centímetros, certo? E agora eu vou escrever assim. Porque eu estou escrevendo um texto genérico, né? Referente, então, a um trabalho realizado para um componente curricular específico, certo? Um trabalho acadêmico apresentado como requisito parcial para aprovação do componente curricular de informática aplicada. A gente dá, então, um espaço e nós vamos, então, depois colocar o nome do orientador ou orientadora. Né? O orientador ou orientadora no TCC, né, vai ser então o professor responsável, né, que faz esse trabalho de orientação, e no componente específico é o professor da disciplina, né, porque o professor ele sempre acaba atuando também como um orientador, porque vai estar auxiliando, fazendo alguns ajustes no trabalho. E já que professor, a gente, né, preenche professor, professora, né, orientador, orientadora, preenche com o nome deste docente. E depois, então, a gente também volta, né, depois aqui a gente retira, então, esse recuo, voltamos para o nosso alinhamento centralizado, voltamos ao negrito e maiúsculas e vamos novamente colocar aqui ao final da nossa página a cidade e o ano. Vamos aqui exibir então. Então, nós temos aqui a nossa folha de rosto e aqui acima a nossa capa. Espero que o vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas e nos próximos seguiremos então com os demais elementos obrigatórios e alguns elementos opcionais do nosso projeto de pesquisa. Até a próxima!